A vida de uma estudante universitária deveria ser uma fase de descobertas, de festa e de sonhos futuros. Mas para mim, a faculdade nunca foi um jogo de fácil vitória. Na verdade, era um campo de batalha constante, cheio de noites em claro, prazos apertados e a pressão de manter uma bolsa de estudos. Eu sabia o quanto era importante para minha mãe e meus irmãos, então nunca podia me dar o luxo de relaxar. Meu nome é Tessa, e no fundo, eu sempre soube que seria a responsável por minha família. Muitos estudantes da minha turma viviam a vida despreocupada, gastando os finais de semana em festas ou saindo para uma pizza com amigos. Eu, por outro lado, vivia em um mundo de deadlines e cálculos, dedicando todo o meu tempo e energia para garantir que minha bolsa de estudos fosse mantida. Meus pais eram pessoas simples. Meu pai, um engenheiro, trabalhava duro todos os dias para nos dar o que precisávamos. E minha mãe, Clara, era professora em uma escola pública. Nunca fomos ricos, mas éramos confortáveis. Tínhamos uma casa simples, mas cheia de amor. Tudo parecia equilibrado. Até que um dia, no meu segundo ano de faculdade, a vida me deu um golpe que mudaria tudo. Estava sentada no laboratório de informática, como sempre, tentando corrigir alguns erros no meu código quando o telefone tocou. Era minha mãe. Eu olhei para a tela e hesitei por um segundo, mas então atendi. Ela estava com a voz tremendo. Tessa, seu pai teve um ataque cardíaco. Eles não conseguiram salvar ele. Eu não sabia o que fazer. Só sabia que precisava estar no hospital. Então saí correndo, sem pensar em mais nada. Quando cheguei lá, o médico confirmou o que minha mãe já sabia, mas não conseguia dizer. Meu pai tinha morrido. Ele não havia resistido ao ataque cardíaco. Aqueles dias foram um borrão. Eu mal conseguia processar o que estava acontecendo. A perda de meu pai foi como um furacão, destruindo tudo ao seu redor. Minha mãe, Clara, estava arrasada. Não só pela dor de perder o marido, mas também pela incerteza de como iríamos seguir dali para frente. Meu pai sempre fora o provedor, e agora ela teria que lidar sozinha com todos os custos. E claro, comigo na faculdade, ela sabia que tinha que ser mais forte do que nunca. Nos primeiros dias após o funeral, minha mãe ficou em casa, sem saber o que fazer. Eu, no entanto, sabia que o mundo não pararia para nos permitir lamentar. A dor era insuportável, mas tínhamos que seguir. Clara começou a pegar turnos extras na escola, além de limpar casas nos fins de semana, para garantir que a gente conseguisse pagar as contas. Vi minha mãe, que sempre fora um exemplo de força, se esgotar, com o rosto pálido e os olhos sempre cansados. Eu não podia deixar aquilo continuar. A partir daí, eu assumi o comando da casa. Todo dia, depois das aulas, eu estava lá, fazendo o jantar, ajudando com a lição de casa de Carol, minha irmã mais nova, e cuidando de Felipe, meu irmão caçula que estava no ensino médio. Foi um exercício diário de equilíbrio. Eu tentava manter o foco nos estudos, mas a realidade da casa caía sobre mim sempre que eu virava as costas. E quando chegava a noite, já cansada, ainda tinha que lidar com as contas, com as exigências de minha mãe, e com o peso de saber que a vida dela estava se tornando cada vez mais difícil. Eu me tornei, sem querer, a âncora da família. A mais velha, a responsável, a que nunca podia fraquejar. Não me lembro de um momento em que pensei, não posso fazer isso. Eu simplesmente fiz, porque não havia outra escolha. Não podia ser fraca, não podia demonstrar fraqueza. A vida de todos dependia de mim. Ao mesmo tempo, senti um peso imenso sobre meus ombros, como se todo o futuro estivesse nas minhas mãos. Sabia que se eu não fosse forte, tudo desabaria, e isso me aterrorizava. Havia momentos em que, sozinha em meu quarto, eu chorava baixinho, para que ninguém me ouvisse. Eu sentia falta da minha vida de antes, quando tudo era mais simples, quando eu não tinha que ser adulta tão cedo. Mas então olhava para minha mãe, tão cansada, e pensava que precisava seguir em frente. Não podia me permitir cair. Eu ia ser a pessoa que mudaria a nossa vida, eu sabia disso. Não apenas por mim, mas por eles também. E à medida que eu passava por essas longas noites sem dormir, eu me prometia. Vou fazer isso. Vou conseguir. Vou encontrar um jeito de dar a todos o que precisam. A vida já não era mais só sobre mim. Eu tinha uma responsabilidade agora, algo muito maior do que qualquer sonho pessoal. Estava em jogo o bem-estar da minha mãe, dos meus irmãos. E eu sabia que, de alguma forma, a única saída seria o meu sucesso. Não podia falhar.
Eu não podia simplesmente deixar as coisas se arrastarem. Eu não estava mais apenas estudando para me formar, mas para garantir que essa família sobrevivesse e prosperasse, porque se eu não fizesse isso, quem mais faria? Eu não sabia ainda, mas o que estava por vir seria uma transformação para todos nós. O caminho seria árduo, e a dor de tudo o que perdemos nunca iria desaparecer. Mas ao longo do tempo, eu perceberia que o maior teste não seria a dor da perda, mas o peso do sacrifício constante e as escolhas difíceis que teríamos de fazer. Eu só não sabia ainda o quanto a vida me empurraria para o limite. Eu estava prestes a entrar em um novo capítulo da minha vida, um que mudaria para sempre não apenas o meu futuro, mas o de todos que eu amava. Mas o que me surpreenderia mais seria a rapidez com que as coisas mudariam. O futuro parecia distante, mas estava mais próximo do que eu imaginava. Lucas apareceu na minha vida de forma inesperada, mas, àquela altura, eu estava começando a perceber que as coisas mais importantes não aconteciam por acaso. Foi no laboratório de programação da faculdade, no meio de mais uma noite sem dormir, que ele me se aproximou. Eu estava tentando, pela milésima vez, fazer o código funcionar, com aquele maldito bug que não queria sair de jeito nenhum, quando ele simplesmente se sentou ao meu lado. Eu sou o Lucas. Vejo que você está lutando com esse código há horas. Posso te ajudar? Eu estava tão exausta que, por um momento, só consegui olhar para ele, tentando entender se ele estava sendo sarcástico ou se realmente queria ajudar. Mas ele não estava brincando. Lucas era aquele tipo de cara que tinha uma paixão por tecnologia que transbordava para tudo o que fazia. Ele podia falar de qualquer gadget, sistema ou aplicação como se fosse a coisa mais empolgante do mundo. Ao invés de me pressionar, ele foi direto ao ponto, ajudando com o problema sem nem pedir nada em troca. E antes que eu percebesse, estávamos trocando ideias sobre automação residencial, algo que eu tinha começado a explorar de maneira independente nos últimos meses. Já pensou em criar algo que qualquer pessoa pudesse usar, não apenas os nerds como nós? Ele perguntou. Algo simples, fácil de usar, para qualquer casa. Você sabe, um sistema que faça realmente sentido para as pessoas comuns. Eu parei analisando a ideia. Uma automação doméstica para todos? Não apenas para os geeks, mas para as mães, os pais, os avós. Aquilo tinha potencial. Eu poderia construir algo que mudasse a forma como as pessoas interagiam com a tecnologia em casa. As semanas seguintes foram um borrão de noites longas e código quebrado. Eu não sabia como, mas nós dois estávamos imersos nesse projeto. Lucas se tornou mais do que um colega. Ele se tornou parceiro. Juntos, montávamos o protótipo, com ideias que pareciam simples, mas que podiam realmente transformar a experiência de viver em casa. Noites e mais noites virando de madrugada. Com o cansaço nos pesando os ombros, ainda assim, a ideia de algo grande alimentava a nossa criatividade. O que começou como uma ideia em uma sala de aula se transformou em um produto funcional e totalmente inovador. Quando finalmente o protótipo estava pronto, nos sentíamos como se tivéssemos criado algo capaz de mudar o mercado de uma vez por todas. O sistema era simples, mas extremamente eficaz. A voz poderia controlar a temperatura, a iluminação, até mesmo o café da manhã. Era como ter uma casa inteligente, mas sem a complexidade dos outros sistemas no mercado. Fomos para várias conferências, nos inscrevemos em competições de startups, e as reações eram sempre as mesmas: surpresa, entusiasmo e um interesse crescente. Eu não podia acreditar. Era como se o mundo finalmente estivesse começando a ver o que nós já sabíamos. E foi então que, no meio de uma dessas feiras, a oportunidade que esperávamos apareceu. Um representante de uma grande empresa de tecnologia nos procurou. Ele estava interessado no nosso projeto, querendo saber mais sobre a nossa ideia. Eu mal podia respirar enquanto ele falava sobre a possibilidade de adquirir nossa tecnologia. E claro, a proposta de dinheiro real. Não era mais apenas sobre o que poderíamos fazer com aquela ideia, mas o quanto ela valia. O valor era astronômico. $1 milhão. 1 milhão. Lembro-me claramente do momento em que Lucas e eu nos olhamos em silêncio, os dois incrédulos, tentando absorver a magnitude do que acabara de acontecer. Em poucos dias, depois de um turbilhão de reuniões e negociações, a maioria das quais eu mal conseguia entender, assinamos o contrato. A venda estava fechada. E assim, sem mais nem menos, éramos milionários. Eu não sabia o que fazer primeiro. Aquele dinheiro era uma bênção, mas ao mesmo tempo era um peso.
Eu sabia que minha vida não seria a mesma depois disso. Naquele momento, o primeiro pensamento que me passou pela cabeça foi: minha mãe. Era por ela que eu lutava todos os dias. Eu sabia que esse dinheiro poderia dar a ela uma vida que ela nunca imaginou. E foi isso que eu fiz. Saí correndo do escritório do advogado, com o contrato assinado, com a cabeça girando de emoção, e fui direto para casa. O coração batia tão rápido que quase não conseguia controlar a ansiedade. Clara estava na cozinha, como sempre, fazendo mais uma refeição simples, mas gostosa para todos nós. Eu entrei sem fôlego e disse a ela: Mãe, você pode parar de trabalhar. Não precisa mais pegar turnos extras. Eu fiz isso por você. Eu sou uma milionária. Ela parou por um segundo, com a colher na mão, olhando para mim como se eu tivesse dito algo absurdo. O quê? O que você quer dizer, Tessa? Ela perguntou, com a voz cheia de confusão e ceticismo. Eu apenas sorri e mostrei o celular, com a transferência de $1 milhão na minha conta. O rosto de Clara se transformou. Ela parecia não acreditar no que estava vendo. E por um momento, eu fiquei olhando para ela, esperando uma reação que não fosse de incredulidade. Eu sei que parece loucura, mãe, mas o projeto, lembra? Eu e o Lucas, o app que estávamos criando, eles compraram. Eu vendi a ideia. E agora, podemos finalmente viver sem preocupações. Você não vai precisar limpar casas mais. Eu vou cuidar de tudo. Clara, com as mãos trêmulas, começou a chorar. Não foi um choro de alegria, mas de alívio, de incredulidade, de anos de sacrifícios finalmente sendo reconhecidos. Nos dias seguintes, eu comecei a transformar nossa casa. Fui atrás de tudo o que poderia melhorar a vida de Clara. Uma reforma completa. Nova pintura, novos móveis e, o que mais me empolgava, um sistema de automação residencial. Eu programei tudo sozinha, com o conhecimento que eu tinha adquirido, transformando nossa casa em uma verdadeira casa inteligente. Fiz com que tudo funcionasse por voz. As luzes, a temperatura, até a música. Clara ficou sem palavras. Ela não acreditava que aquilo era real. Eu expliquei a ela, em detalhes, como tudo funcionava. A casa estava tão confortável que, pela primeira vez, Clara parecia relaxada, como se a morte de meu pai finalmente não fosse o único peso em seus ombros. Eu olhei para minha mãe, que agora sorria, admirando o sistema e a casa nova, e percebi que, apesar de toda a dor e os sacrifícios, tudo aquilo era o começo de uma nova fase. Para nós, para nossa família. E eu estava mais do que pronta para o que viria a seguir. Eu sabia que essa era a minha chance. Nossa chance. Eu estava começando a ver o que poderia ser uma vida diferente para todos nós. Mas mal sabia eu que, com todo esse sucesso, os desafios apenas estavam começando. Quando a formatura finalmente chegou, o sentimento era uma mistura de alívio e medo. Alívio, porque eu finalmente havia terminado aquela fase intensa da faculdade. Medo, porque agora o futuro estava batendo à porta, e eu sabia que a vida não iria me dar mais oportunidades fáceis. Lucas e eu já tínhamos falado sobre o que cada um faria depois da graduação. E claro, tínhamos objetivos bem diferentes. Ele sempre foi apaixonado por jogos, e acabou se juntando a uma startup de desenvolvimento de jogos, que pelo que ele me contou estava indo muito bem. Eu, por outro lado, tinha outras ambições. Aquele $1 milhão não seria um fim, mas um começo. Eu queria criar algo maior, algo que realmente fizesse a diferença na vida das pessoas. Eu não estava apenas criando um produto, queria transformar o jeito como as casas funcionavam. Investi a maior parte do meu dinheiro em uma startup focada em tecnologia para casas inteligentes. Algo ainda novo, mas com um enorme potencial. Foi uma decisão que parecia certa, mas à medida que o tempo passava, as dificuldades começaram a aparecer. Nos primeiros meses, minha vida virou um turbilhão de reuniões intermináveis, investidores exigentes e o medo constante de que tudo fosse desmoronar. Eu sabia que falhar não era uma opção. Não apenas por mim, mas pela minha família. Agora que minha mãe não precisava mais se preocupar em pagar as contas sozinha e que eu havia ajudado meus irmãos, eu sentia que não podia desapontá-los. Eles ainda estavam esperando que eu fosse o pilar, que a boa sorte que me aconteceu se refletisse em todos nós. As horas eram longas. Eu passava dias e noites na frente do computador, tentando programar novas soluções para o mercado. Eu tinha uma visão clara do que queria alcançar, mas a implementação estava sendo difícil. Cada erro parecia ser um golpe contra a minha confiança. Lembro-me de uma noite particularmente difícil, quando as luzes do escritório estavam apagadas,
exceto pela luz fria da tela do meu laptop. Eu estava sozinha, como sempre estava nas horas mais críticas, e olhava para o código que não fazia sentido. Por mais que eu tentasse, algo não estava funcionando. Foi um daqueles momentos em que tudo parece impossível. Mas então, algo dentro de mim se acendeu. Eu não podia desistir. Não ia desistir. Eu tinha dado a minha palavra para minha mãe e meus irmãos de que as coisas seriam diferentes. E seria assim. Eu empurrei os olhos cansados para o código novamente e finalmente as peças se encaixaram. Aquela noite, quando finalmente vi o sistema rodando perfeitamente, eu senti uma onda de alívio e satisfação que eu não conseguia expressar em palavras. Mas eu sabia que esse era apenas o começo. A primeira versão do nosso sistema foi um sucesso. Mas o que eu queria agora era mais. Eu queria algo mais sofisticado, mais conectado. Algo que não apenas fosse útil, mas que as pessoas sentissem como uma extensão de suas próprias vidas. Com o tempo, a empresa foi crescendo. Fui contratando as primeiras pessoas, pequenas, mas essenciais, que compartilhavam da minha visão. A equipe foi crescendo, mas o trabalho não diminuiu. Pelo contrário, os desafios aumentaram conforme avançávamos. Eu sentia uma pressão imensa. As expectativas de mim mesma eram altas, e as dos outros estavam cada vez maiores. Mas à medida que criávamos novos produtos, a satisfação de ver nossas ideias tomarem forma era indescritível. Eu já não estava mais apenas resolvendo problemas técnicos. Agora, estava criando algo que poderia mudar o modo como as pessoas interagiam com suas casas. Um sistema ainda mais avançado do que o que eu e Lucas criamos, mais intuitivo e eficiente. Aquela ideia que começou como um projeto universitário havia se transformado em algo muito maior. Não apenas pelo sucesso financeiro que começou a se desenhar, mas pelo impacto que estava começando a ter na vida das pessoas. Comecei a ver meu nome sendo reconhecido em conferências, e a minha empresa começou a ganhar notoriedade no setor de tecnologia. Eu mal podia acreditar que aquela jovem estudante que passou tantas noites em claro para manter uma bolsa de estudos agora estava dirigindo uma empresa de tecnologia de ponta. Com o tempo, decidi comprar um apartamento. Não algo luxuoso, mas algo simples e confortável perto do escritório. Eu precisava de um lugar onde pudesse relaxar e me concentrar, sem me sentir oprimida por todas as demandas ao meu redor. Era um pequeno refúgio que me dava a sensação de que, finalmente, eu tinha conquistado algo para mim mesma. Não mais apenas um ponto de partida para um futuro melhor para minha família, mas algo que eu havia conquistado com meu próprio esforço. O apartamento tinha uma decoração minimalista, mas elegante, e a vista da janela me lembrava o quão longe eu tinha chegado. Eu gostava de sentar na minha poltrona, olhar pela janela e ver a cidade lá embaixo, sentindo que tudo estava acontecendo muito rápido, mas que era exatamente o que eu queria. Mesmo com o novo conforto, minha família ainda era uma parte fundamental da minha vida. Toda semana, eu fazia questão de passar pela casa da minha mãe. Clara, agora, estava completamente relaxada. O sistema de casa inteligente que eu havia instalado havia mudado completamente a maneira como ela vivia. Ela me contava sempre com uma alegria no rosto como usava o sistema para controlar tudo, desde a temperatura até a iluminação. E, de vez em quando, ela me ligava para contar algo novo que tinha feito, como reorganizar a sala ou testar uma nova receita. Mas nem tudo estava tão equilibrado em minha vida. Meus irmãos, Carol e Felipe, ainda estavam, de certa forma, estagnados. Carol, depois de um semestre na faculdade, não havia seguido adiante. Felipe, por sua vez, estava na fase de testar vários empregos, mas nenhum parecia durar muito tempo. Eles, ao contrário de mim, não estavam empolgados com a ideia de construir uma carreira sólida. Carol começava a fazer insinuações sobre viagens ou coisas que ela queria. E Felipe, mais relaxado, me dizia para não me preocupar tanto. Mas como não me preocupar? Eu sabia que os estava sustentando de certa forma, sempre pagando as contas para garantir que nada faltasse. Então, decidi tomar uma atitude. As transferências automáticas começaram. Eu configurei tudo para que Carol e Felipe recebessem sua parte todos os meses. Não grandes quantias, mas o suficiente para cobrir os custos básicos. Para minha mãe, claro, continuei garantindo que suas despesas estivessem cobertas. Mas algo me dizia que, por mais que eu tentasse, nunca estaria suficiente. Eles estavam começando a depender tanto de mim que eu temia que minha ajuda pudesse acabar criando uma espécie de vício na dependência. Eu queria dar-lhes uma base, mas ao mesmo tempo não queria criar uma vida onde a responsabilidade deles fosse apenas esperar que eu fizesse tudo. Mas ao mesmo tempo não sabia como interromper esse ciclo.
Enquanto minha empresa crescia e minha vida profissional decolava, uma parte de mim sentia que, por mais que eu tivesse conseguido dar à minha família o que sempre quis, talvez estivesse criando uma ilusão de conforto. Algo me dizia que as coisas precisavam mudar, mas eu não sabia como ou quando seria o momento certo para isso. Eu ainda estava presa ao que eu achava ser minha responsabilidade. E, em muitos dias, essa sensação de estar carregando o peso de tudo era exaustiva. Mas, como sempre, eu não podia falhar. Não só por mim, mas por todos eles. Eu me perguntava até quando essa fórmula funcionaria. Mas antes que pudesse refletir mais sobre isso, o próximo desafio estava já à vista. Eu sabia que a vida não iria me dar descanso. E eu estava começando a entender que as grandes decisões não eram apenas sobre sucesso e falhas, mas sobre as pessoas que realmente importavam ao longo do caminho. Eu estava sentada no meu escritório, mais uma vez observando o mundo pela janela, tentando colocar meus pensamentos em ordem. Minha vida estava começando a ser exatamente como eu imaginara, ou pelo menos deveria ser. A empresa estava prosperando. Minha conta bancária tinha mais dígitos do que eu jamais pensei ver, e minha mãe, Clara, estava finalmente livre da necessidade de trabalhar. Ela podia descansar, viver sua vida, sem se preocupar com contas ou empregos extras. Eu devia estar feliz com isso, não? Afinal, essa era a minha promessa para ela. Mãe, vou cuidar de você. Mas, com o passar do tempo, comecei a perceber que o que começou como uma bênção para todos nós estava se transformando em uma armadilha de dependência. Clara, sem a necessidade de trabalhar, encontrou seu novo propósito em ser dona de casa. Eu não tinha problema nenhum com isso. Ela merecia cada segundo de descanso depois de anos de sacrifícios. No entanto, algo em sua postura começou a me incomodar. Ela passava o dia inteiro em casa, sem realmente fazer nada que realmente contribuísse para o bem-estar coletivo. Eu entendia que ela estava em um momento de adaptação, mas o que me incomodava era a falta de engajamento com a vida fora de casa, como se o simples fato de não precisar trabalhar fosse o fim da sua busca por propósito. Carol, minha irmã, e Felipe, meu irmão, estavam ainda mais confortáveis nesse novo arranjo. Depois de abandonarem a faculdade, não tinham pressa de seguir em frente. Carol, com seus 20 e poucos anos, estava sempre em busca de algo, mas nunca encontrava. Ela tentava, ou pelo menos parecia tentar, empregos temporários, mas logo se desmotivava e trocava de ocupação. Ela não queria construir nada para o futuro. Não queria lutar para conquistar uma carreira. Ela parecia contentar-se em viver no limbo, recebendo os depósitos mensais que eu fazia para garantir que ela estivesse estável financeiramente. Mas o que mais me frustrava era a forma como ela falava sobre o futuro, como se ele fosse algo que viria automaticamente, sem esforço de sua parte. Felipe era ainda pior. Ele passava a maior parte do tempo em casa, jogando videogame ou dormindo até tarde. Quando conseguia algum trabalho, ele se arrastava até o local com pouca motivação e logo desistia. Quando o questionava sobre sua falta de ambição, ele simplesmente dava de ombros e dizia: "Não precisa se preocupar comigo, Tessa. Você já fez muito por mim." E isso me cortava. Eu sabia que ele estava usando minha generosidade como um escudo, como uma desculpa para não precisar se esforçar. Havia uma crescente frustração dentro de mim, algo que eu não conseguia deixar de sentir. Eu estava tentando, com todas as minhas forças, fazer minha família prosperar, dar-lhes a vida que eles mereciam. Mas quanto mais eu ajudava, mais dependentes eles se tornavam. Eu já sabia que minha mãe e meus irmãos estavam sendo sustentados por mim. Mas à medida que o tempo passava, essa dependência começou a me consumir. Cada vez que eu entregava mais, esperava ver algo em troca. Esforço, responsabilidade, uma tentativa genuína de alcançar algo maior. Mas isso nunca acontecia. Eles pareciam viver apenas para a comodidade que eu havia proporcionado. Eu não sabia o que mais fazer para incentivá-los a se levantar e procurar o próprio caminho. Decidi tomar uma atitude. Eu tinha que mostrar para eles que a vida não funcionava apenas com o apoio de outras pessoas. Eu queria ver Carol e Felipe se esforçando para alcançar algum tipo de estabilidade. Então, com todas as minhas boas intenções, tentei conversar com eles. Eu estava em casa, passando pela sala de estar, quando vi Carol olhando distraidamente para o celular. "Carol, eu sei que você está tentando, mas você já pensou em procurar um emprego mais estável? Algo que te desafie e te ajude a crescer?" Perguntei, tentando soar como a irmã mais velha que queria o melhor para ela. Ela levantou os olhos para mim e deu de ombros, um gesto que me irritou profundamente. "Não sei, Tessa. Eu tenho tentado,
Mas nada parece certo para mim. O que eu realmente quero é viajar, sabe? Mas não consigo juntar dinheiro suficiente. Eu fiquei parada por um momento sem saber o que dizer. O que mais eu podia fazer para motivá-la? Ela já tinha uma base financeira confortável, mas parecia nunca estar satisfeita. Carol, você precisa ser mais prática. Você não pode ficar esperando que tudo caia do céu. Isso não vai acontecer, e você tem que se responsabilizar pelo seu futuro. Ela suspirou, sem entusiasmo. Tá bom, eu vou pensar nisso, tá? Mas eu sabia que aquilo não significava nada. Não havia o impulso, o fogo dentro dela que eu tanto queria ver. Carol simplesmente se acomodava na zona de conforto que eu criei. E Felipe, com sua vida sedentária e sem direção, parecia se perder ainda mais em sua própria apatia. Clara, por outro lado, começou a dar sinais de que a acomodação não era algo que afetava apenas os jovens da casa. Ela começou a fazer insinuações de querer comprar uma casa no campo. Uma casa simples, tranquila, onde ela pudesse descansar de verdade. A primeira vez que ela mencionou isso foi de forma casual, como se fosse uma ideia qualquer. Mas logo a coisa tomou proporções maiores. Ela começou a me mandar fotos de propriedades na região rural, com jardins enormes e aquele ar bucólico de casa de campo que tanto falava. Olha só, Tessa, essa casa aqui é perfeita para nós. Tem um grande jardim e é perto de um lago. O que você acha? Seria perfeito para a gente aproveitar mais a vida, disse ela, com uma expressão sonhadora no rosto. Eu apenas respondi com algo vago, tentando desviar do assunto. Legal, mãe. Parece uma boa opção, mas tem tantas coisas a considerar. Mas ela não desistiu. As mensagens se tornaram mais frequentes. As fotos mais detalhadas. E eu sabia que, em algum momento, ela esperava que eu comprasse a ideia. E a casa, para ela. Eu não queria decepcioná-la, mas também não sabia como parar esse ciclo de pedidos e expectativas. De repente, minha generosidade estava se tornando uma expectativa imensurável. Foi quando o aniversário de 55 anos de Clara se aproximou, que tive a ideia de planejar uma festa surpresa para ela. Eu queria mais uma vez fazer algo grandioso, que a surpreendesse e mostrasse o quanto ela era importante para mim. Planejei cada detalhe, com a esperança de que ela se sentisse verdadeiramente amada e apreciada. Eu queria que fosse perfeito. Aluguei o restaurante, encomendei o bolo, organizei a lista de convidados e até consegui reunir alguns parentes que ela não via há anos. A reação de Clara ao ver todos aqueles rostos familiares foi de pura felicidade. Eu fiquei observando, com um sorriso no rosto, enquanto ela se emocionava com a surpresa. Parecia que pela primeira vez em muito tempo, ela estava genuinamente feliz. Mas quando chegou a hora dos presentes, minha percepção da festa começou a mudar. Carol e Felipe deram a Clara presentes simples, mas com carinho. Clara os abraçou, dizendo palavras de agradecimento e expressando sua felicidade. Então, quando chegou a minha vez, eu pensei que ela ficaria tocada com o esforço que fiz para reunir todos aqueles que ela amava. Mas para minha surpresa, a reação de Clara foi diferente. Quando terminei de falar sobre o quanto ela significava para mim, a surpresa que eu imaginava não veio. Ao contrário, um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Clara olhou para mim, com uma expressão fechada, e disse de forma ríspida: "É muito bonito o que você fez, Tessa. Mas como sempre, você não me deu o que eu realmente queria. Você me deu uma festa, mas não o presente que tanto pedi." Ela fez uma pausa, deixando o ar pesado. "Eu esperei o tempo todo que você me comprasse a casa. A casa que falei várias vezes. Por que você não me deu isso, Tessa?" Eu fiquei estupefata. Minha boca se abriu, mas as palavras não saíam. Tudo o que eu fiz, toda a dedicação e esforço, não foi suficiente. A cada sacrifício que eu fazia, mais expectativas eram criadas. Eu já não sabia mais o que era suficiente para minha mãe ou para os meus irmãos. Como se cada gesto fosse simplesmente um degrau a ser subido, um padrão a ser atingido. Naquela noite, eu voltei para casa me sentindo vazia. Eu havia dado tudo de mim, mas ao final, parecia que nada nunca seria o suficiente. Eu não sabia mais o que estava fazendo. Havia tanto tempo que eu vinha tentando fazer algo perfeito para minha mãe. Mas naquele momento, algo em mim me dizia que talvez eu estivesse indo longe demais, tentando agradar alguém que nunca seria realmente satisfeito com nada. Mesmo assim, eu sabia que era isso que ela queria. Ela merecia. Era o 55º aniversário de Clara,
e eu decidi que faria uma festa inesquecível para ela. Uma festa que ela jamais esqueceria. Como sempre, meu desejo era fazer tudo o mais grandioso possível, e eu estava determinada a que fosse perfeito. E se fosse para ser perfeito, eu teria que bancar tudo. E assim fiz. Organizei tudo meticulosamente. A decoração, o jantar, o bolo. Tudo tinha que estar no mais alto nível. Desde os detalhes mais simples, como as flores que eu escolhi para a mesa, até os pratos e a bebida, tudo foi pensado com o intuito de agradar Clara. E claro, o que mais me motivava eram os familiares distantes que ela tanto sentia falta. Seus primos de Arizona e sua amiga de longa data de Miami, que ela não via há anos. Eu sabia o quanto ela se emocionaria ao vê-los novamente. Então, eu paguei os custos das passagens, organizei os voos e cuidei de todas as outras despesas. Tudo, absolutamente tudo, estava sendo feito para dar a ela o melhor aniversário de todos. Eu me entreguei à organização. O local da festa estava deslumbrante. Era um restaurante elegante com vista para o mar. O ambiente estava perfeito, com velas iluminando as mesas e uma decoração que refletia o que minha mãe mais amava: simplicidade e beleza. Quando a festa finalmente começou e Clara entrou no local, sua reação foi tudo o que eu esperava. Ela ficou em choque ao ver todos os parentes ali. Não conseguiam esconder a emoção, nem eu. Ela não sabia, mas eu estava mais ansiosa que ela. Vê-la tão feliz foi como uma válvula de escape para todas as tensões acumuladas durante os preparativos. A festa estava acontecendo como eu planejava. Seus olhos brilharam quando ela viu suas amigas e familiares, pessoas que ela nunca imaginou que conseguiria reunir. As conversas começaram, os risos ecoaram pela sala, e por alguns instantes, parecia que todas as dificuldades dos últimos anos estavam desaparecendo. A sala estava cheia de vida e calor humano. A noite estava realmente mágica. Quando chegou o momento de abrir os presentes, Clara estava radiante. Carol e Felipe se levantaram primeiro. Carol deu a ela um conjunto simples de bijuterias, e Felipe lhe entregou um livro que ela já havia mencionado gostar. Clara abraçou-os com um sorriso genuíno e os elogiou. Que lindo, filhos! Isso é o que eu realmente gosto, obrigada. Ela estava feliz. Todos estavam felizes. Eu observei com um sorriso no rosto, com o coração cheio de orgulho e esperança, de que a surpresa que preparei para ela fosse algo ainda mais especial. Quando chegou a minha vez, a expectativa era enorme. Eu queria que ela soubesse, de uma vez por todas, o quanto ela significava para mim. Não era apenas sobre um presente material. Era sobre a gratidão que eu sentia por tudo o que ela havia feito por mim ao longo dos anos. Eu sabia que ela ficaria emocionada ao ver o quanto ela era especial. Afinal, a festa inteira foi planejada para ela. Mas eu queria mais. Queria algo que fosse o símbolo de tudo o que havia feito por ela. Levantei-me com um sorriso, o copo de champanhe na mão e com uma sensação de que tudo estava prestes a se encaixar. Bom, mãe, para o seu aniversário, eu queria te dar algo muito especial, comecei a falar. Além dessa festa de reunir todos aqueles que você ama, eu quero te dar algo que simbolize nossa nova vida. Algo que, espero, te traga mais conforto e alegria. Fui interrompida pelos olhares ansiosos da plateia e pela atenção total da minha mãe, que parecia absorver cada palavra. Eu continuei, tentando não deixar transparecer a ansiedade que se espalhava por dentro. Eu organizei uma reforma em casa, tudo novo. E além disso, você vai ter um sistema de automação inteligente em sua casa. Tudo vai ser mais fácil, mais confortável, sem mais preocupações. Eu olhei para ela, esperando que a reação fosse de pura emoção. Esperava ver lágrimas nos olhos dela, um sorriso, talvez um abraço apertado. Mas para minha surpresa, a reação de Clara foi totalmente diferente do que eu imaginava. O sorriso dela começou a desaparecer aos poucos. Eu sabia que ela estava pensando em algo mais. E então, a voz dela se tornou mais dura, e ela me olhou diretamente nos olhos. Isso é tudo o que você acha que eu mereço, Tessa? Ela disse, a tensão visível em seu tom. Você realmente acha que um sistema de automação vai substituir o que eu realmente pedi? Ela levantou-se, e diante de todos os convidados a acusação foi direta e cortante. Eu esperava que você me desse a casa no campo. A casa que eu falei o tempo todo que enviei as fotos para você. Eu falei várias vezes sobre isso, Tessa. O que você fez foi bonito, mas não é o que eu queria. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Eu estava em choque.
Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Tentei, com toda a calma que eu podia reunir, explicar que nunca prometi uma casa, que tudo o que eu fiz foi com o melhor dos intentos. Mas ela não me deu tempo. Clara reagiu com uma raiva inesperada. Você me humilhou, Tessa. Você me mostrou que não me entende, que não sabe o que eu realmente preciso. Eu esperava a casa, e agora vejo que você só se importa com o que você acha que é importante. A situação ficou tensa. O silêncio no ar era palpável. Eu estava ali, na frente de todos, sem saber o que fazer. Era como se minha mãe tivesse destruído tudo o que eu construí. O evento que eu planejei com tanto carinho e dedicação se transformou em uma enorme decepção. E no momento em que ela gritou, em tom de desespero, para que eu saísse, eu sabia que as palavras e os esforços de uma vida inteira não significavam nada para ela. Sai agora, Tessa. Eu não quero você aqui. Você me envergonhou. Eu fiquei paralisada, com o rosto quente de vergonha e de dor. Meu estômago se revirava. Mas como não poderia deixar de ser, eu levantei a cabeça, peguei minha bolsa e saí. Meus passos ecoaram no corredor. E tudo o que consegui ouvir foi o som do meu próprio coração, batendo forte demais, como se estivesse tentando me lembrar de que eu ainda estava viva. Eu não sabia o que fazer com a sensação de que, após tudo o que eu fiz, nunca seria suficiente. Naquele momento, eu não sabia mais o que esperar da minha família. Eu mal conseguia respirar. O caminho de volta para casa foi um blur, uma mistura de pensamentos, de raiva e dor. As palavras de Clara, a reação dela, o desprezo no olhar, eu não conseguia processar. Nunca imaginei que o meu gesto de amor e gratidão fosse ser recebido com tanto desprezo. Nunca imaginei que aquilo, uma simples festa de aniversário, fosse desencadear algo tão devastador. Eu me vi sozinha no meu apartamento olhando para o teto, perguntando a mim mesma: o que aconteceu? O que eu fiz de errado? A raiva foi logo substituída por uma sensação de vazio. Eu comecei a me perguntar se tudo o que eu fiz foi realmente por amor, ou se eu simplesmente perpetuei a dependência da minha família. Será que eu estava ajudando, ou estava apenas criando uma situação onde eles não tinham mais a necessidade de lutar por nada? Era como se a cada vez que eu fazia algo para ajudá-los, eu estivesse alimentando a ideia de que eles nunca precisavam mudar, nunca precisavam se esforçar. Eu estava dando, sem parar, mas sem perceber que estava roubando deles a oportunidade de crescerem. A pergunta ficou na minha mente por dias. Eu estava realmente ajudando ou estava me afundando ainda mais junto com eles? Os textos e chamadas não paravam de chegar no meu celular. Quando finalmente olhei as mensagens, meu coração afundou. Por que você não me ajudou com a casa, Tessa? Você não pode deixar a gente assim, precisa me apoiar. Era Clara mais uma vez. E os outros? Carol e Felipe não estavam muito diferentes. Eles apenas seguiam esperando, sem entender a carga que eu estava carregando. Tessa, me manda mais grana esse mês, não consigo pagar as contas. Não me deixa na mão. Felipe não parecia entender que já não era mais sobre ele. E Carol? Carol apenas me enviava mensagens sobre o que ela queria fazer, como se estivesse vivendo em um mundo paralelo, onde nada precisava ser conquistado. Eu me vi à beira de um colapso. Cada texto, cada ligação, me deixava mais frustrada. Eu tinha dado tudo o que podia, e ainda assim, a expectativa era de que eu continuasse. Isso me deixou completamente exausta. Eu estava sufocando e, ao mesmo tempo, me sentindo culpada por não conseguir dar mais. O que mais eu poderia fazer? A resposta foi clara, como uma lâmina cortando minha mente. Eu tinha que parar. Eu precisava cortar isso pela raiz. Eu precisava parar de alimentar essa dependência. Foi uma decisão difícil, mas no fundo, eu sabia que era a única maneira de acabar com esse ciclo. Eu não podia continuar a ser a fonte de tudo para eles. Então, tomei uma decisão. Com mãos trêmulas, mas decididas, comecei a cancelar tudo. Os pagamentos automáticos que eu havia configurado para a conta de Clara, cancelados. A internet na casa dela, que agora alimentava o sistema de automação que eu mesmo instalei, desconectada. Não haveria mais desculpas. Não haveria mais o conforto de saber que eu estaria sempre lá para eles. E a medida mais radical: cortei a fonte de todo o sistema inteligente da casa de Clara. O que ela tanto se acostumou a ter, a tecnologia que facilitaria a vida dela, foi desconectado. A casa inteligente, que eu construí para aliviar a carga da minha mãe, agora se tornava inútil. A internet, os aparelhos,
Tudo que eu havia colocado ali para dar mais tempo e conforto à minha mãe, agora estava fora do ar. Eu me senti como se estivesse arrancando um pedaço de mim mesma, mas sabia que isso era o único jeito. Eles precisavam aprender a se virar sozinhos, e eu precisava aprender a viver para mim mesma. As reações da minha família não demoraram a chegar. O telefone não parava de tocar. Eu bloqueei as ligações, uma após a outra. Clara, sempre insistente, me mandava mensagens furiosas, mas eu não cedi. Eu sabia que se deixasse a brecha, seria como abrir a porta para mais exigências, mais manipulação. Eu não podia mais ser a solução para os problemas deles. Não dessa forma. Eu não queria mais ser a responsável por todas as falhas deles, por todos os erros que estavam deixando de aprender por. As semanas seguintes à separação foram um misto de alívio e angústia. Eu estava finalmente livre. Livre da constante pressão de ter que resolver tudo para minha mãe e meus irmãos. Livre de ser a âncora que mantinha a família à tona, mas ao mesmo tempo, não podia negar que um peso havia se instalado no meu peito. Eu me perguntava o tempo todo se estava fazendo a coisa certa. Eu sabia que minha decisão foi necessária, mas a dor da culpa ainda estava ali, esperando para me engolir. A empresa estava crescendo. Eu estava crescendo. Era como se o que eu tinha construído finalmente estivesse tomando forma. Como se todo o esforço que eu havia colocado em minha carreira estivesse finalmente se pagando. Eu estava lançando novos produtos, aprimorando o sistema de automação para casas inteligentes, algo que, de certa forma, era mais refinado do que o que eu havia feito com Lucas. A empresa, que um dia parecia ser uma ideia distante, agora era uma marca reconhecida, e eu estava no centro disso tudo. Cada novo contrato, cada novo cliente era uma confirmação de que eu estava no caminho certo. Eu comecei a me dedicar mais ao meu trabalho, me afastando um pouco das sombras da minha família. Eu sentia que, sem a pressão constante de ser a cuidadora, eu podia ser mais criativa, mais produtiva. Tudo parecia finalmente se encaixar. Além disso, meu relacionamento com Pedro começou a amadurecer de uma maneira que eu não havia imaginado. Ele era paciente e compreensivo, e ao seu lado, eu me sentia leve, como se a culpa e a responsabilidade que eu carregava há anos tivessem se dissipado. Nós passávamos horas juntos, saindo para jantar ou apenas caminhando pela cidade, sem grandes preocupações. Pedro entendia os meus dilemas, mas não me pressionava. Eu estava aprendendo a ser mais do que apenas alguém que cuida dos outros. Eu estava começando a ser eu mesma. Enquanto eu seguia com o crescimento da empresa e meu relacionamento com Pedro florescia, Carol e Felipe estavam enfrentando as consequências da minha decisão. Sem o apoio financeiro de Tessa, as coisas começaram a mudar para eles, e logo começaram a buscar empregos em tempo integral. Era difícil ver, mas eu sabia que era o que precisava acontecer. Carol finalmente começou a procurar um trabalho estável. Ela encontrou um emprego em uma loja de roupas e começou a se esforçar, o que, de certa forma, me fez sentir um alívio. Ela finalmente estava se mexendo, se comprometendo com alguma coisa. Mesmo com toda a resistência inicial, parecia que as coisas estavam começando a se ajustar para ela. Felipe, por sua vez, encontrou um trabalho em uma loja de eletrônicos. Ele também começou a assumir responsabilidades que, até aquele momento, parecia que ele tinha evitado. Eu observava tudo de longe, com uma sensação estranha de culpa misturada com orgulho. Eles estavam amadurecendo, encontrando seus próprios caminhos, mas o processo estava longe de ser fácil. Cada vez que ouvia falar deles, um peso ainda se formava em meu peito, mas eu sabia que essa era a única maneira deles aprenderem. Eu sabia que eles precisavam enfrentar as consequências de suas próprias escolhas. Eu não estava mais ali para resgatá-los. E, embora eu ainda os amasse profundamente, o distanciamento era necessário. O mais difícil foi quando minha tia Linda me ligou. Eu sabia que ela estava tentando me dar notícias da família, mas ao mesmo tempo eu estava hesitante. Ela contou que Clara, após perder o apoio financeiro que eu dava, começou a trabalhar como recepcionista em uma empresa local. A princípio, parecia que ela estava se esforçando para se adaptar à nova realidade. Ela se queixava da situação, mas ao que parecia, estava começando a entender que não poderia mais depender de mim. Linda me contou ainda que Carol e Felipe estavam finalmente se ajustando ao novo ritmo. Carol estava mais envolvida com o trabalho, e Felipe estava encontrando sua própria independência. Eles estavam começando a viver suas vidas, e isso me deu uma sensação de paz. Havia um alívio em saber que, de alguma forma, minha decisão tinha forçado a todos a se adaptarem.
Eles estavam começando a se sustentar por conta própria, sem a constante ajuda de Tessa. Eu percebia com clareza que, ao cortar o cordão umbilical financeiro, eu não apenas os ajudei a crescer, mas também a me libertar. Eu estava finalmente permitindo que todos seguissem seus próprios caminhos. Não foi fácil para mim, mas era necessário para o crescimento de todos. Eu comecei a perceber que minha vida, fora das expectativas familiares, estava finalmente no lugar certo. Estava prosperando de forma sólida, e eu me sentia mais confiante do que nunca. Eu estava conquistando coisas que nunca imaginei serem possíveis. Eu estava vivendo de maneira autêntica, sem as amarras do que achava que eu devia fazer por minha mãe e meus irmãos. A sensação de independência foi, sem dúvida, uma das melhores conquistas que eu poderia ter. Ao olhar para trás, para o lugar de onde vim e para tudo o que passei, não pude deixar de me orgulhar de mim mesma. Havia feito escolhas difíceis, decisões que cortaram profundamente, mas que no final foram as únicas que poderiam ter sido feitas. Eu não só estava construindo um futuro melhor para mim, mas, de certa forma, estava ajudando minha família a crescer, a aprender a se sustentar sozinha. E pela primeira vez eu me senti em paz, sabendo que eu não precisava mais carregar o peso de ser a salvadora de todos. Eu tinha encontrado o meu lugar no mundo, e ele não estava mais definido pelas expectativas dos outros, mas pelas minhas próprias conquistas e escolhas. Enquanto a empresa continuava crescendo e meu relacionamento com Pedro florescia, eu sentia que tudo estava finalmente equilibrado. O que antes era uma vida de sacrifícios constantes agora era uma vida de liberdade, e eu sabia que mais do que nunca eu merecia cada pedaço dessa paz. Era uma manhã de domingo quando encontrei Felipe, num café aconchegante perto do meu escritório. Eu estava em um daqueles dias em que a cidade parece se mover mais devagar, o tipo de dia que convida à reflexão. Eu o vi de longe, entrando na cafeteria, com o uniforme da loja de eletrônicos onde ele trabalhava. Ele estava mais arrumado do que da última vez que nos encontramos. Mais maduro, talvez. Quando ele me viu, deu um aceno discreto. Eu respondi com um sorriso, mas, ao nos aproximarmos, senti que havia uma barreira invisível entre nós. Ele se sentou na mesa e, enquanto tomávamos nossos cafés, o silêncio entre nós parecia mais pesado do que o habitual. Felipe, sempre tão à vontade com a vida, agora parecia um pouco mais tenso. Mas não havia ressentimento, pelo menos não um que eu pudesse ver. Ele estava, de alguma forma, mais calado do que de costume, como se tivesse aprendido a se abrir apenas quando fosse necessário. Eu estava ali, vendo-o, tentando entender como ele estava se adaptando à nova vida. O trabalho na loja de eletrônicos, aparentemente, estava dando certo. Mas, de algum modo, parecia que a conversa não fluía da mesma forma que antes. Ele parecia distante, mas, ao mesmo tempo, havia algo de novo nele, um tipo de responsabilidade que antes faltava. No fundo, eu sabia que a mudança dele era algo que eu tinha facilitado, mesmo que à custa de meu próprio conforto. O tempo sem a minha ajuda direta tinha feito de Felipe uma pessoa mais independente. Ao olhar para ele, vi um reflexo do que minha decisão havia causado, e uma parte de mim sentiu orgulho. A relação estava diferente, mas não era pior. Apenas era mais madura, talvez. Enquanto ele tomava um gole do café, eu fiquei em silêncio, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Como nós, minha família e eu, tínhamos chegado até aqui. Como, apesar de todas as dores e dificuldades, minha decisão de cortar o apoio financeiro foi, na verdade, o que permitiu que todos amadurecessem. Eu entendi, naquela mesa de café, que minha decisão de parar de ser a sustentação de todos não foi apenas uma mudança para mim, mas para todos eles também. Eu forcei minha mãe, Carol, Felipe, a se responsabilizarem pela própria vida, e agora, com a distância necessária, podia ver que, apesar da dor, aquilo era o que todos precisavam para se desenvolver. Se eu tivesse continuado a ajudar, eles nunca teriam chegado aonde estavam agora. E embora eu sentisse um aperto no peito por ainda me preocupar com cada um deles, eu sabia que a separação era a única maneira de todos se encontrarem. A cada dia, minha vida começava a tomar um novo rumo. Eu estava encontrando um equilíbrio. Minha empresa estava prosperando, crescendo de maneira sólida. Eu estava começando a ser reconhecida no setor de tecnologia de automação, e o que antes era um sonho parecia agora uma realidade concreta. Eu estava trabalhando muito, com foco total no que me trazia mais satisfação. A marca que eu criei, o impacto que eu causava, isso estava se tornando uma parte tão natural da minha vida quanto respirar.
Cada novo projeto que saía, cada lançamento de um produto novo, me dava uma sensação de realização profunda. Além disso, meu relacionamento com Pedro estava se tornando algo significativo. Ele sempre foi paciente comigo, entendendo as horas que eu passava no trabalho e as noites em que eu estava ausente. Mas agora, com minha vida mais equilibrada, pude dedicar-lhe mais tempo. Ele era uma presença sólida ao meu lado. Alguém que me ajudava a ver a vida com uma perspectiva mais leve, longe das obrigações e responsabilidades que sempre carreguei. Ele nunca me pressionou, e sua compreensão de mim e de minhas escolhas me fez sentir segura, confortável, feliz. E foi nesse momento, enquanto o vento suave entrava pela janela do café, que senti pela primeira vez uma verdadeira sensação de liberdade. Eu estava começando a me sentir livre, não apenas de minhas obrigações familiares, mas de uma pressão interna que eu carregava desde que meu pai morreu. Eu não era mais a responsável pela vida dos outros. Não havia mais a necessidade de carregar o peso de todos os sonhos não realizados, de todas as expectativas que haviam sido colocadas em mim. Isso me trouxe um alívio profundo, uma leveza que eu nunca soubera que faltava. Eu já não me via mais como aquela pessoa que era responsável por manter a família unida, a pessoa que tinha que salvar todos os outros. Agora, eu estava começando a viver para mim mesma. Minha empresa, meu relacionamento, meus interesses e meus próprios sonhos estavam sendo priorizados. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava realmente vivendo para mim mesma, sem o peso da obrigação. O que antes era uma rotina exaustiva, uma luta constante para cumprir expectativas, agora era uma jornada que eu estava moldando de acordo com meus próprios desejos e objetivos. Enquanto Felipe e eu terminávamos nossos cafés, ele me disse algo simples, mas que me tocou de forma profunda. Eu estou bem, Tessa. Obrigado por ter me feito crescer. Eu não sabia exatamente o que responder. Talvez ele não soubesse a profundidade do que aquelas palavras significavam para mim, mas naquele momento, eu percebi que minha decisão havia sido a certa. Eu não havia apenas ajudado a mim mesma ao cortar os laços, mas havia dado a eles a chance de se tornarem quem eles precisavam ser. Naquele dia, ao me despedir de Felipe e voltar para meu trabalho, eu percebi que minha vida estava finalmente tomando a forma que sempre desejei. Eu estava começando a criar uma vida que fosse realmente minha, com as minhas escolhas, minhas conquistas e meu caminho. Quando olho para o futuro, vejo oportunidades e possibilidades. Vejo um futuro sem as sombras do passado, mas construído sobre as bases daquilo que aprendi ao longo de tudo o que passei. Eu tinha feito o que precisava fazer. Eu havia feito algo difícil, mas necessário. E agora, finalmente, eu podia olhar para a minha vida com otimismo, sabendo que, finalmente, ela era minha.